Olá, meu aluno desmotivado, olá, meu discente triste, seja bem-vindo a mais um episódio desse canal aqui, eu sou Sobrevivente, e lê esse post comigo aqui, odeio estudar. Atualmente estou fugindo da sala, escondida no banheiro do meu curso, esperando o tempo passar mais depressa para eu ir para casa. A realidade é essa, eu sempre odiei estudar. Eu me sinto cansada, eu não presto atenção em nada, me sinto estúpida sempre que erro e eu erro muito. Sem contar que simplesmente não consigo copiar nada sem ficar de saco cheio no meio e ir fazer outra coisa. Eu sei lá, eu sinto que o ambiente escolar não foi feito para mim. Eu me sinto muito estúpida mesmo. Eu queria sumir a maior parte do tempo quando tô na aula. Ou fazer outras coisas para ignorar minha burrice. Até meu amigo me acha lerdinha. Só me sinto muito estúpida. Alguém sabe contornar isso? Como vocês se adaptaram à escola? Outro post aqui para a gente entender um pouco desse sentimento. Odeio estudar, mas não sei o que fazer para ter uma vida melhor. Eu simplesmente não consigo me concentrar enquanto estudo e odeio me forçar a fazer algo que não gosto, porque acaba não sendo produtivo. Tenho 19 anos, terminei o ensino médio ano passado e estou desempregado. A situação em casa está bem ruim. Meu pai mal consegue pagar as contas e a minha mãe ganha muito pouco. Eu não sei o que fazer, parece que eu não tenho motivação para nada e sinto que eu nunca vou sair de onde estou. Tá complicado, de verdade. E o último post para a gente se situar em toda essa sensação dos jovens de não conseguirem motivação para estudar. Odeio estudar. Sou vagabundo pra caramba. Eu tô no terceiro ano do ensino médio, quase reprovando e tenho uma raiva mortal por estudos. Já vi pessoas reclamando sobre isso, mas nunca vi uma solução. A maioria das pessoas só fala, toma vergonha na cara, vai trabalhar, ou algo assim. Se a vida é só isso, então pra que viver? Sei lá, nem sei por que eu tô postando isso. Eu te mostrei 3 depoimentos. Um foi postado num fórum de TDAH há um ano atrás. Outro foi postado há 7 anos atrás no Brasil, no R Brasil. E esse aqui foi postado há 3 anos no Desabafos. Eu peguei de 3 subs diferentes, pessoas de idades diferentes, mas todas com o mesmo problema relacionado ao estudo, que é a desmotivação. E por isso eu fiz esse mapa mental para a gente conversar do porquê os jovens brasileiros odeiam estudar. Por que os jovens brasileiros, e entenda jovens aqui como pessoas antes dos 25 anos e inclusive adolescentes, tá? São jovens, tanto o pessoal no ensino médio quanto na faculdade. Eu quero conversar contigo por que essa galera se encontra cada vez mais desmotivada aqui no Brasil em relação aos estudos. E eu já quero começar esse vídeo mostrando o twist do plot. Porque eu não quero chegar assim e falar, ai, o jovem brasileiro está desmotivado porque, meu Deus, não tem futuro. Eu quero conversar com você já com os 2 pés na porta já. No sentido de que eu não acredito que os jovens odeiam estudar. Eu não acredito que os jovens brasileiros realmente têm raiva dos estudos, que eles não querem aprender de forma alguma. O que eu vejo, na verdade, é que eles odeiam o jeito forçado e chato que a escola impõe o estudo. O problema não é estudar. O problema é a educação na escola, que não se adaptou às gerações e é a mesma merda desde gerações passadas. Porque se tu parar pra pensar, tem várias coisas que são basicamente estudo, mas ninguém percebe que são estudo porque são divertidas. Cara, tem vários exemplos disso. A gente pode pensar em jogos também. Quando alguém joga Dark Souls, Civilization ou The Sims, essa pessoa está aprendendo um monte de coisa sem perceber. No Dark Souls, você aprende sobre paciência, estratégia e padrões. Se você for jogar Civilization, você aprende história, política e economia. Se você for jogar The Sims, tem até noção de gestão financeira. A gente pode pensar também em filmes e séries. Se você vê Breaking Bad, você está aprendendo química de um jeito mais interessante do que na escola. Você está aprendendo o suficiente para sua prova? Claro que não, porque o foco do Breaking Bad não é a química e sim o drama dos personagens, né? Mas o suficiente para você se interessar mais pelo assunto. A gente vê o Walter Branco, né, o Walter White, em várias situações utilizando a física no universo prático, diferente do universo chato e teórico que a gente vê na escola.
Até séries de advogados, como Suits, por exemplo, ela te ensina noções de direito, claro, não é o direito brasileiro, mas muitas vezes te traz lições valiosas. A gente pode pensar também em quadrinhos e livros. Um cara que lê One Piece, e lê não só pela diversão, lê tentando entender a história, né? Pode entender mais sobre política e geopolítica do que alguém que dorme na aula de história. Quando a gente pensa em música, por exemplo, se você já tentou aprender um instrumento ou a produzir música, sabe que é um estudo do caramba. Você tem que entender ritmo, harmonia, tem que entender teoria musical e até matemática para fazer sentido. Você aprende, inclusive, no dia a dia a investir tempo nas coisas que você gosta. Quem curte futebol, quem tem, sei lá, hiperfoco em futebol, estuda estatísticas dos jogadores, regras do jogo e estratégias sem nem notar. Quem gosta de moda, por exemplo, estuda tecidos, tendências e história da moda só por prazer. É claro que esse tipo de estudo com jogos, com séries, com filmes, nem de longe te ensina na mesma medida que a escola, tá? Eu não tô dizendo aqui que, não vamos mais estudar, vamos demitir os professores e começar a assistir One Piece. Eu não estou dizendo isso. Não vamos ser hipócritas. Mas essas coisas são divertidas e te fazem ter mais interesse pelos assuntos necessários, e isso, claro, assuntos necessários para você. Então, no fundo, todo mundo gosta de aprender, você gosta de aprender. A questão é que o que você aprende na escola é uma chatice. É esse o ponto. Quando é algo do seu interesse, você aprende demais. O problema que eu vejo é que a escola transforma o aprendizado numa parada mega cansativa que não tem conexão com a realidade. Você vai estudar química e os exemplos do seu professor não são divertidos o suficiente, não são engajantes, dá pra gente usar essa palavra, suficientes para que você goste. Mas quando você assiste Breaking Bad, você vê o cara fazendo uma bomba com alguns materiais químicos, você acha interessante. Sendo que estudar, na verdade, é você se conectar com algo ao ponto de você sempre querer aprender coisas novas sobre aquele algo. Por exemplo, eu sou até hoje viciado em aprender sobre o YouTube. Eu aprendi bastante com o YouTube Sem Mimimi, que é um curso para quem quer ter um canal que consegue gerar bastante renda, não só pelo AdSense, mas com outras coisas também. Esse curso é feito pelo Lucas, dono do canal O Viajante e dono do canal YouTube Sem Mimimi. E numa parceria com ele, você pode digitar o cupom SOBREVIVENTE para ganhar 50% de desconto. Então o link está aí na descrição, você dá uma olhada, pode ser interessante para você. Então você entende isso? O problema não é que os alunos estão odiando estudar. O problema é que o jeito que a escola tenta te fazer estudar é chato pra caramba. É chato, é insuportável você ficar decorando fórmulas, você ficar aprendendo coisas que você nunca vai utilizar na sua vida. Sobrevivente, então você está dizendo que o negócio é a gente jogar Dark Souls o dia inteiro e assistir Breaking Bad sobrevivente. Se fosse assim, cara, todo mundo que joga videogame seria um gênio, né? Todo gamer seria PhD em alguma coisa. Mas não é tão simples assim, eu sei que você queria que fosse simples. O lance não é só jogar e achar que vai virar um expert em tudo, mas perceber que aprender pode ser algo natural e divertido. O ideal seria que a escola usasse essas mesmas mecânicas que fazem os jogos serem viciantes, isso é chamado de gamification, para tornar o aprendizado mais envolvente. O problema é que a escola faz parecer que aprender é só você sentar, ouvir aula e decorar as coisas para a prova. O próprio método de prova na escola é muito criticado, porque acaba avaliando o quanto você decora e não necessariamente o quanto você sabe. Imagina só se matemática fosse ensinada igual um jogo de RPG, onde você vai ganhando experiência resolvendo desafios. Imagina se a aula de história fosse uma simulação onde você toma decisões como um líder da época. Então, assim, jogar pode ser uma forma de aprender, mas só jogar não vai te ensinar tudo, na verdade vai te ensinar muito pouco. Então o segredo é encontrar formas de aprender que realmente fazem sentido para os alunos, mas a escola é tão engessada de uma forma que funciona assim há 500 gerações, e sempre que eu falo de educação, sempre aparece um comentário de a culpa é do Paulo Freire, sobrevivente, a culpa é do Paulo Freire. Mas é justamente esse o ponto. A escola se engessou tanto, em tanto tempo, que estudar já não era divertido no passado, tá? Já não era divertido no passado, mas agora é insustentável, é chato pra caramba. Sei não, sobrevivente. Esse seu vídeo tá meio esquisito, sobrevivente. Isso, na verdade, parece muita frescura. Essa geração aqui, essa geração o quê? Essa geração de Betinha sobrevivente. Essa geração mogada sobrevivente.
que não presta pra nada mesmo. Eu sei, eu tenho um primo sobrevivente chamado Noah. O Noah, ele é o filhinho da mamãe, ele é filho único. E ele não quer estudar sobrevivente, o Noah. Na minha época, eu estudava sem frescura. Cara, seria muito fácil de resolver se o problema fosse simplesmente só frescura. O problema real mesmo é que o ensino sempre foi chato e engessado. Só que antigamente, estudar compensava muito mais do que hoje. Quando a sua mamãezinha... Não, vamos falar da sua avó, não quero falar da sua mãe, não. Quando a sua vovozinha, a vovó Maria... Quando a vovó Maria estava no auge da sua beleza, aos 20 anos de idade, a crença na época é de que quem estudava dava certo na vida, porque o mundo era outro. Então a sua vovozinha, espero que ela tenha tido a oportunidade de estudar, pensou assim, meu Deus, eu preciso... desculpa, essa não é minha voz de idosa. Meu Deus, eu preciso estudar, porque estudando eu consigo trabalhar na Petrobras. Eu vou estudar bem direitinho. Mas hoje em dia, estudar te gera o quê? Já parou pra pensar nisso? Antigamente, quem estudava tinha alguma coisa. Hoje em dia, você pode ter curso superior e falar inglês fluente e você vai ganhar 2 paçoquinhas de salário. Antes, diploma era quase uma garantia de um bom emprego. É claro que... Ai, sobrevivente, você exagera muito. Sim, é claro que são falas exageradas. Não significa que quem tinha o ensino médio ganhava 15 milhões de reais por mês, lógico. Mas era muito mais garantido no passado você ter uma vida melhor através dos estudos. O cara saía da escola, fazia uma faculdade e o cara estava estabilizado praticamente pro resto da vida. Hoje, você vai pensar em hoje? O cara se mata de estudar, faz faculdade, pós-graduação, MBA, aprende inglês, aprende espanhol, aprende a língua do P. E ainda assim o cara acaba desempregado ou ganhando muito pouco dinheiro. Enquanto isso, tem gente que enriquece sem nem terminar o ensino médio, só porque aprendeu algo útil fora da escola. Eu estou dizendo que todo mundo que vai largar os estudos vai se dar bem na vida? Não, meu amor. É pelo contrário, na verdade. Eu acho que as suas chances de dar muito errado aumentam quando você não estuda. O ponto aqui, antes que você me mal interprete, porque sempre tem um haterzinho desgraçado. Antes que você me mal interprete, o ponto aqui é justamente perceber que antigamente estudar dava algum retorno. Hoje o retorno é muito pequeno comparado a antigamente. Então o problema não é que essa geração não presta pra nada, uma geração preguiçosa, geração de betinhas, não é nada disso. O problema é que o estudo tradicional não dá mais o mesmo retorno que dava antes. Então como é que se tem motivação pra estudar se você sabe que o estudo não vai te levar a muitos lugares? O jovem de hoje olha pra escola, pra faculdade, pro curso que foi e pensa: será que vale a pena eu gastar anos decorando coisa que eu nem vou usar? E sendo bem sincero, o cara não tá errado. Muita coisa que eu já fiz 3 cursos superiores, não terminei nenhum. E eu não digo isso com orgulho. Eu não sou a favor de, não faça faculdade. Você tem que fazer aí, vai te ajudar bastante na sua vida, de forma geral. Mas com certeza, enquanto eu aprendi, eu vi umas matérias que, cara, são completamente desnecessárias. Isso na faculdade, imagine no ensino médio. Não é que os jovens de hoje não querem aprender. É que pelo menos você precisa ter algum sentido naquilo que você está aprendendo para que aquilo faça diferença na sua vida. É o famoso, vou usar fórmula de Bhaskara pra quê? Sobrevivente, você então é a favor da pessoa não estudar matemática? Eu não estou dizendo isso. Só estou dizendo que é muito mais motivador para quem vai estudar saber quando aplicar alguns conceitos que a pessoa está aprendendo na escola. Então não é frescura da geração de agora. Cara, eu fico com muita raiva, porque assim, eu tenho 30 anos, né? Eu não sou um novinho, mas também não sou um cara idoso. Para de me chamar de vovô sobrevivente nos comentários, eu não gosto disso não. Eu sou jovem, eu sou jovem. Mas sempre tem uma galera da geração anterior de, não, quando eu era adolescente a gente estudava muito. Agora essa geração só quer saber de Minecraft e TikTok. Pelo amor de Deus, adolescente sempre foi vagabundo, independente da geração. Só que hoje em dia, o nosso querido mundo mudou com a interwebs, com a globalization. O mercado mudou, a tecnologia mudou, só que a escola continua do mesmo jeito que 50 anos atrás. É insuportável ter que continuar uma coisa que não evoluiu junto com a tecnologia. O jovem de hoje não odeia estudar, ele só não quer perder tempo com um sistema que não entrega mais o que prometia. O cara vai estudar pra quê? Isso não é garantia de dinheiro no mundo de hoje. Antigamente, quando era garantia de dinheiro, era muito bom porque, claro, tinha gente que não queria estudar mesmo assim, tá? Mas pelo menos você tinha uma motivação.
Hoje em dia você não tem nada disso. Porém, isso não significa que não se deve ensinar coisas, abre aspas, inúteis. Porque muita coisa é útil, a gente só não percebe quando a gente é adolescente. Nem que seja, por exemplo, para estimular o seu pensamento crítico, para você não acreditar em teorias da conspiração, para você não acreditar no seu politiquinho de estimação, para você não acreditar sempre que um novo mito aparecer para que o brasileiro mame, lembrando que muitos mitos parecidos apareceram no passado. A história, ela se repete. É um ciclo de desgraças. A gente está praticamente num loop infernal da história da humanidade. Então não é porque a pessoa decidiu trabalhar com moda que ela não pode aprender ciências, matemática ou até mesmo literatura. E eu fico preocupado com isso porque sempre tem... o haterzinho analfabeto, o haterzinho que não entende o que eu quero dizer. Eu sei que tá tendo uma onda de anti-intelectualismo ultimamente. É uma onda bem perigosa. E esse vídeo não é um vídeo pra falar assim, não estude não. Faça o curso do Lucas no YouTube e dedique a sua vida a gravar vídeos. Eu não estou dizendo isso, criatura. Tenta entender o que eu estou dizendo. Qual é o meu ponto aqui? O meu ponto é que o modelo da escola está completamente engessado. E esse modelo engessado faz com que as pessoas fiquem desmotivadas para estudar. Porque ninguém quer estudar se não tem um retorno para o estudo. É difícil entender isso. Essas matérias que a gente fala, são matérias que eu nunca vou usar, são necessárias sim. Mas também seria necessário adaptar elas para algo interessante para os alunos. Esse é o ponto. Aí, sobrevivente, eu não concordo. Eu acho que não é a escola que tem que ser interessante para o aluno. Eu acho que é o aluno que tem que ter interesse. Eu acho que é o aluno que tem que ter interesse, sobrevivente, porque é a vida dele. Eu concordo. O problema é que a escola é uma merda e aí você exige motivação de uma pessoa que está na jovialidade, na juventude. Uma pessoa que não tem córtex pré-frontal formado. Uma pessoa que ainda não sabe das dificuldades da vida. Uma pessoa que ainda está nova. É muita responsabilidade você querer que essa pessoa pegue um modelo engessado de mundo... peraí, parei o mapa mental, né? Movendo o mapa mental. Engajamento, enfim. É muita coisa você querer exigir que essa pessoa sem córtex pré-frontal formado se motive por conta própria a estudar. Seria bacana que a escola também motivasse o aluno a estudar, sem ser nesse modelo chatinho engessado de sentar a bunda na cadeira, ver o professor falando, blá, 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 faz uma prova e tem uma nota no final do mês. Porque se não for assim, estudar vira castigo. Ninguém quer ir pra escola porque a escola é um saco. E eu nem tô falando de outros problemas mais sérios, como bullying, como, sei lá, tem gente que cita, como é o nome? Esqueci o nome. Meu Deus, quando um professor fica jogando ideologia em cima do aluno. Doutrinação, tive que pesquisar, né? Então assim, nem tô falando desses problemas aqui. Eu tô falando que o próprio modelo da escola é um saco, é insuportável, não faz sentido. E só esperar isso do aluno, que o aluno se motive, sendo que o modelo é um porre pra lidar, não faz sentido. Tem que ter um esforço pra tornar o modelo também, no mínimo, interessante. Mas, sobrevivente, o estudo, ele não é inútil. Ele ainda serve pra gente crescer na vida, pra gente ganhar dinheiro, pra gente conhecer o amor da gente, sobrevivente. Não faz sentido você falar que a culpa é da escola, que o ensino é ruim. A gente tem que estudar pra dar certo. Com certeza. Com certeza, se você viu esse vídeo e acha que eu estou te motivando a não estudar, você é burro. E é aí que você precisa estudar mesmo. Porque você não tá entendendo o que eu tô dizendo. Se bem que talvez... talvez o burro seja eu, na verdade. Talvez eu não esteja explicando direito. Desculpa, fui agressivo. Eu fui agressivo sem necessidade, me perdoa. Mas assim, estudar, cara, pode mudar a vida de uma pessoa. Tá? Mudou minha vida, né? Eu sou concursado graças a uma prova de concurso e tal, enfim. Mudou minha vida. Cada mapa mental desse é um estudo que eu faço. Eu tenho que pesquisar fontes, eu tenho que pesquisar dados, eu tenho que procurar informações pra, sei lá, tentar trazer o vídeo na melhor qualidade possível, e isso é uma forma de estudar também. Desde que eu comecei com o canal, eu tenho me tornado uma pessoa muito mais inteligente. Ainda muito burra, mas tenho me tornado mais inteligente, porque eu estou em contato com vários assuntos diferentes da realidade brasileira. Mas a questão, o ponto-chave aqui, é que tem como melhorar de vida através do estudo. Só que a tristeza é que isso não é mais uma garantia como era antigamente. Tem gente que segue os moldes tradicionais de fazer faculdade, né, passar pelo trote, pegar sapinho na faculdade, seguir a carreira, e tem gente que se dá muito bem assim.
Só que antes, qualquer diploma já colocava alguém num emprego estável e com bom salário. Hoje tem gente com pós-graduação ganhando mal e gente sem faculdade ganhando muito dinheiro com negócios próprios, com empreendedorismo, com internet ou com habilidades específicas. O ponto é justamente esse. Não é mais garantia de nada estudar. Infelizmente, estudar não é mais uma garantia tão forte como era antigamente. Quem nunca ouviu aquele comentário, né, de estudei tanto pra uma novinha ficar rebolando no tico-teco e ganhar 20 mil por mês. Só que é claro que isso esconde o discurso ilusório de que a maioria que tenta fazer algo pela internet fracassa também. De que a maioria dos empreendedores também fracassam. As pessoas têm uma noção de que, não vou estudar não, vou abrir meu próprio negócio, empreendedorismo, vou abrir um canal no YouTube e vou ficar rico. Quem dera fosse assim também não é garantia de nada. A maior tristeza que a gente acaba percebendo no Brasil é que nada é garantia de nada. Se você estudar, pode ser que você termine a vida pobre. Se você não estudar, pode ser que você termine a vida ainda mais pobre. Ou seja, eu não estou dizendo que estudar é algo inútil. Estou dizendo que o estudo sozinho não funciona mais. Agora o estudo precisa ser estratégico. Precisa ser, por exemplo, para concurso, para alguma prova de intercâmbio. Você tem que saber exatamente o que estudar e para que estudar. E essa é a parte difícil, é você definir o seu para quê, o seu porquê. Você estudando na área certa, se especializando numa área que tem demanda e fazendo o que for possível para ser um profissional de destaque, você ainda pode ter um ótimo futuro. Mas aqui no Brasil, qual é a garantia que você tem disso? Nenhuma. Hoje em dia, para você ter ideia, experiência, networking e habilidades práticas contam tanto quanto ou até mais do que o seu diplominha, do que o seu pedacinho de papel. Os membros desse canal aqui sabem que eu vivo batendo nessa tecla. Na tecla de que networking vale mais do que qualquer coisa hoje em dia. Você conhecer as pessoas corretas, estar nos ambientes corretos e ser sociável da forma correta. Muitas vezes, eu não estou dizendo que sempre, mas muitas vezes vale mais do que o seu diploma, mais do que o seu estudo. Ou seja, estudar ainda pode abrir portas, mas não é mais aquela certeza de sucesso como era no passado. E como é que os estudantes vão se sentir motivados assim? Como é que os caras vão querer estudar, cara? Como é que os caras vão querer estudar se não é garantia mais de nada? Hoje é preciso pensar fora da caixa. Meu Deus, isso soa muito como coach. E entender que conhecimento útil vale mais do que apenas um papel. Porque não adianta você ter graduação se você não souber fazer nada da sua área. E tem muita gente saindo da faculdade sem saber nada mesmo. Porém, vamos ser sinceros, não dá para colocar o aluno só como vítima dessa situação. Ai meu Deus, o aluno está sofrendo pelo modelo escolar. Que tistre, sobrevivente, isso é muito tistre. Não dá para jogar toda a culpa na escola e tratar o aluno como coitadinho de bochechinhas rosadas da mamãe, que não tem escolha. A real é que tem muito jovem que também não quer nada com nada. A escola tem problemas? Claro que tem problemas. O ensino poderia ser mais prático, envolvente e divertido? Com certeza poderia ser envolvente, mais prático, mais divertido. Mas no final das contas, quem quer aprender, aprende. Não dá pra gente chegar assim, meu Deus, o aluno, que fofinho. Aí vamos motivar você a estudar. O cara também tem que aprender a se virar e a estudar por conta própria. A verdade é que tem muito aluno que só reclama, mas também não se esforça para buscar melhores formas de aprender. Tem gente que pensa assim, a escola é um lixo, a escola não presta, a faculdade não serve de nada. Mas você também é um inútil. Nossa, calma. Meu Deus do céu, eu não quero ser agressivo, não quero ser um babaca nesse vídeo. Mas tem gente com esse pensamento de que a culpa é da escola, a culpa é da faculdade, mas não, você é o santo homem de Deus que não tem nada de errado. Hoje, a gente tem acesso a tudo. A gente tem o YouTube, a gente tem cursos gratuitos, a gente tem livros, a gente tem tutoriais, a gente tem a voz deliciosa do sobrevivente. Então, se o ensino da escola é ruim, bicho, que triste pra você, parabéns, você descobriu o que todo mundo já sabe. Então, que tal você tentar fazer alguma coisa diferente? Talvez a sua aula de biologia seja um porre. Já pensou em chegar no YouTube? Aula de biologia. Como funcionam os plox-plox das plantas? Como as plantas fazem ploc-ploc se elas não se aproximam uma da outra? Como as plantas seduzem umas às outras? Já parou pra pesquisar isso? Eu vou pesquisar só pra saber se algum professor de biologia já foi louco ao ponto de criar um título desse. Eu pesquisei como as plantas se seduzem.
Aí, como as plantas se protegem de predadores, como as plantas tiram energia do sol, planta carnívora. Tá, ok. Eu acho que minha mente foi longe demais. Foi mal. Então, assim, cara, o problema é que muita gente, no final das contas, prefere ficar no celular o dia todo, vendo besteira, e depois reclama que não aprendeu nada. Ai, a escola é chata. Ai, minha mãe reclama comigo. Ai, a diretora é um porre. Ai, o professor é esquerdista. Beleza, cara, a gente vai passar por essas coisas, mas por que você não pega esses dedinhos abençoados que Deus lhe deu, digite no YouTube alguma coisa útil para o seu aprendizado? Por que você espera que o mundo seja rosa, colorido e cheio de perfuminhos para que você tenha motivação para estudar? Porque se você for esperar o mundo, o Brasil te dar motivação para estudar, se a desgraça da sua vida já não for motivação suficiente para estudar, tem algo de muito errado com você. É claro, eu não estou dizendo que todo jovem é preguiçoso, mas também não dá pra fingir que todo mundo é uma vítima do sistema. Ai, meu Deus, sobrevivente, eu queria ser um estudante de qualidade, mas o sistema escolar estragou a minha vida. Bicho, quem tem um mínimo de interesse consegue dar um jeito. O problema é que muitas vezes a escola ensina do jeito errado. É um porra, eu sei, é um saco. Só que o aluno, ao invés de procurar um caminho melhor, simplesmente desiste e culpa o sistema por causa disso. No final de tudo isso, é um ciclo onde ninguém assume a responsabilidade. Nem a escola dane-se, os professores estão querendo pular do barco já, e os alunos muito menos. Os alunos estão lá obrigados, queriam estar em casa jogando Roblox. Então sim, a educação tem falhas, mas também tem muita gente que não quer fazer o mínimo esforço e depois acha que todo mundo tem que se adaptar a ela porque é o reizinho da quinta série, o Enzo, né? Então vamos com calma. Ah, não é Enzo, mas é Ravi agora, o nome de jovens. Sobrevivente, eu entendi o seu vídeo. Obrigado pelo seu vídeo, sobrevivente. Eu gosto de almoçar ouvindo você. Só que eu tô desmotivado pra estudar. O seu vídeo não me motivou, na verdade eu fiquei com mais raiva ainda do Brasil. O que eu faço? Se você está desmotivado para estudar, a primeira coisa que você deve fazer, antes mesmo de pensar em estudar, é entender o motivo. Por que estudar é chato para você? Porque ele parece inútil o aprendizado? Porque tá difícil demais? Porque tá chato mesmo, é um assunto desinteressante, acontece. Ou você simplesmente não tem paciência, como eu não tenho paciência pro negócio aqui que não carregou a minha imagem. Deixa eu dar um refresh. Refresh. Ai, sobrevivente é refresh. Não, é refresh. Deixa eu dar um refresh. Então, assim, quando eu ficava desmotivado pra estudar, porque como eu estudava muito pra concurso, era comum eu chegar num momento que eu ficava tipo, cara, que saco, por que eu tô fazendo isso com a minha vida? Então, quando eu ficava desmotivado, eu percebia que eu era tão burro que eu não conseguia entender aquele conceito que eu estava estudando, porque eu não entendia conceitos anteriores. Então, muitas vezes, você acha o estudo chato, mas é porque você não tem a base necessária para você aprender aquela matéria em específico. Às vezes, a gente só é burro mesmo. E a gente tem que dar alguns passos para trás. Não adianta você tentar entender um conceito complexo em matemática se você não sabe dividir no papel. Sobrevivente, mas tem a calculadora. É verdade, tem a calculadora, é uma ótima ferramenta. Mas saber dividir, por exemplo, no papel, sem calculadora, é importante para provas que vão ser úteis para você no futuro. Só que vamos pro porém, contudo, entretanto, todavia, né? Algumas atitudes podem te ajudar a recuperar a motivação nos estudos. 2, 1, 3... Eu sou disléxico, só pode. Eu não acredito que eu fiz isso. Peraí. 2, 3... Vamos lá, a primeira atitude... Foi mal. Que falta de profissionalismo desse criador de conteúdo. Mas a primeira atitude que você tem que ter é estudar de um jeito que funciona pra você. Você tem que encontrar um jeito que prenda a sua atenção. No meu caso, é áudio. Eu aprendo muito sobre economia, sobre história, sobre geografia, sobre política, escutando podcasts, escutando canais no YouTube. Eu faço isso principalmente quando eu tô na academia. Cara, é muito bom, é a forma que eu percebo que eu acabo aprendendo bastante, que eu acabo tendo retenção do conhecimento. Se o método tradicional de sentar, ler livro ou ver um professor falando te dá sono, tenta algo diferente. Tem vídeos, podcasts, mapas mentais, resumos visuais. Estudar, por exemplo, por canais de história, eu acho interessante demais. Tem como ver também alguns canais de jogos, cara, muito bons, que acabam vinculando conceitos dos jogos ao nosso mundo real, como o Cyberpunk.
como Cyberpunk 2077, como isso é quase uma previsão da desgraça que vai ser o mundo. Você já percebeu que você consegue passar horas jogando, vendo vídeos ou mexendo no celular? Isso acontece porque essas coisas são feitas para prender a atenção. E o seu estudo pode ser assim também, só que você precisa encontrar o formato certo. A segunda atitude que você tem que ter para não ficar desmotivado com os estudos é você conectar o estudo com um objetivo real na sua vida. Se estudar parece inútil para você, é porque você não ligou ainda esse estudo a algum propósito que você possa ter. Então você tem que perguntar para si mesmo. Se o motivo for só porque você tem que estudar, é claro que vai ser um saco, é claro que vai ser chato. Mas se você perceber que estudar pode te ajudar a ganhar dinheiro, a melhorar de vida ou a evitar ser enganado, já faz muito sentido. Você tem que ter algum motivo vinculado ao estudo, nem que seja para se livrar. Eu gosto de pensar que cada matéria que eu tinha para concurso na época, né? Que cada matéria, no caso, era um chefão que eu tenho que derrotar. Cada vídeo que eu faço pro YouTube, cada pesquisa que eu tenho que fazer pro vídeo, eu tento entender como um vilão que eu tenho que derrotar. O vilão de hoje é saber porque os jovens não gostam de estudar. Então montar esse mapa mental é uma forma de eu enfrentar esse vilão. Eu sei que é uma visão idiota, mas me ajuda bastante. Eu finjo que minha vida é um jogo e que cada chefão é um mapa mental que eu tenho que fazer, é um vídeo que eu tenho que gravar. E a terceira atitude que você deve ter para não desmotivar os estudos é você criar um sistema de recompensas. O nosso cérebro funciona com recompensas, né? Nossa querida dopamina. Então, se você só se obriga a estudar sem nenhum prazer, a motivação vai pro lixo. Estudar tem que ser prazeroso de alguma forma. Gravando esse vídeo, eu percebi que eu não consigo falar estudar o T direito. Preciso de um fonoaudiólogo, enfim. Então, cria metas pequenas e se dê uma recompensa quando bater essas metas. Eu vou estudar 40 minutos e depois eu posso jogar um pouco. Show de bola! 40 minutos por 1 hora de videogame. Tá certo, parabéns! Isso é algo que funciona. Ou então, toda vez que eu fizer 10 exercícios, eu posso ver um vídeo no YouTube. Também funciona. Faz 10 exercícios lá de matemática, terminou os 10 vídeos, vai ver um vídeo do sobrevivente. Você pode pensar assim também. Todas as vezes que eu dedicar 30 minutos de estudo, eu posso me inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Você se sente desanimado para estudar? Me responda aí nos comentários, porque eu sou um youtuber carente, eu preciso de interação. Faça o seguinte, comenta aí. Sobrevivente está aqui, sua esmola. Só pra eu saber se você assistiu até o final, seu safado, porque eu sei que você fica pulando partes do meu vídeo. Enquanto você me responde aí, eu vou agradecer aos nossos membros. Você está vendo essa lista aqui no canto esquerdo? É uma lista dos membros mais gostosos e deliciosos desse canal. Eu quero agradecer a cada um de vocês, porque esse canal seria impossível a existência desta bodeguinha aqui se não fosse pela ajuda de vocês. Então, eu sou muito grato. Eu tenho que parar com as piadas autodepreciativas, né? Então, muito obrigado por todo o carinho de vocês. Lembrando que quem quiser se tornar membro, é só você clicar no botãozinho assinar que fica do lado da foto do perfil do canal, debaixo do vídeo que você está assistindo agora. Se você não quiser se tornar um membro, tá tudo bem, meu amor. Eu gosto de você mesmo assim, e o fato de você comentar, curtir e interagir com o meu vídeo significa o universo pra mim. Eu só tenho a agradecer a você, porque esse vídeo, esse canal, a minha existência só faz sentido porque você tá assistindo agora. Então, muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores, ao Igor, que é o amor da minha vida, agradecer também ao Abominável Pé Médio, ao Zero, agradecer também ao Samuel Melo PS5, você é lindo, Samuel! Agradecer também ao Cícero FYT, ao Australopiteco, agradecer ao Weasley, ao Rosber, agradecer também aqui, muito obrigado aqui, ao Dev Victor, ao Cavalo Vulcão Boladão 300%, agradecer também ao Augusto Rezende, meu presidente, ao Alguém Disposto, ao Marcos Vinícius, ao Eduardo, a você é lindo demais. Vamos voltar aqui para o nosso mapa mental, em que eu quero apenas pedir que você dê a sua opinião nos comentários, porque você, meu amor, você às vezes vê o vídeo e você não comenta, e eu fico triste, meu coração fica... Eu ia falar, meu coração fica pra baixo. Obrigado demais, cara. Obrigado por suportar essa minha loucura. Sinceramente, eu sou fãzaço de você que me acompanha. De coração mesmo, assim, não é da boca pra fora. Porque, cara, você tá nessa mesma sintonia louca que eu tô. Obrigado demais. Obrigado demais por me acompanhar, cara. Você é incrível. Você é um gostoso, você é uma gostosa. Obrigado demais por existir. A gente se vê no próximo conteúdo.